começar, mudou o conhecimento em relação ao câncer de mama. A gente hoje sabe que ele não é apenas uma doença, eles são pelo menos 4 doenças diferentes. E cada uma dessas doenças tem um perfil de comportamento, atinge mais uma mulher mais jovem, outros atingem mulheres de mais idade. De um modo geral, hoje melhorou o conhecimento sobre a doença. E dessa forma a gente consegue tratar melhor, aumentando a chance de cura, aumentando o sucesso, até naqueles casos em que você não consegue mais curar, você consegue melhorar a qualidade de vida, você consegue deixar o paciente bem e viver mais tempo. E nesse contexto todo, o câncer de mama vem avançando nos países em desenvolvimento, como o Brasil, né? Em países como os Estados Unidos e a Europa, que já vêm com histórias de rastreamento, né, de exames de prevenção, como mamografia e tratamentos de doenças iniciais, e orientação das pacientes, isso tem mudado. O câncer de mama tem reduzido a frequência nos últimos anos. No Brasil, não. O câncer de mama tem se estabelecido em patamares altos, principalmente no sul e sudeste do Brasil, onde há uma característica de mais urbano, né? Diferente do norte do Brasil, na Amazônia, por exemplo, é mais raro o câncer de mama lá. Aqui no Paraná, as mulheres elas têm hábitos de vida que favorecem o desenvolvimento do câncer de mama. A gente espera aqui em Curitiba, por exemplo, uma faixa de 85 casos novos para cada 100 mil mulheres. Isso significa uns 900 casos novos todo ano só no município de Curitiba, sem contar a região metropolitana, né? Só o município. E esses casos a gente tem das mais diversas situações, desde situações bem pequenininhas, que é o ideal. O melhor mesmo é quando você diagnostica na prevenção, na mamografia, até casos em que a doença já vem avançada, com tumores muito grandes na mama e às vezes até com doença espalhada em outros órgãos, né? E um contexto totalmente diferente. O que todo mundo quer com a campanha de conscientização e orientação é que acabe-se esses casos agressivos, esses casos de doença avançada. Quando a gente fala de prevenção, a gente está falando de mulheres saudáveis, normais, né, que não tem nenhuma queixa na mama, certo? Não tem nódulo, não tem dor, não tem aquela descarga, a gente chama de descarga papilar, que é quando sai uma secreção pelo bico do seio, a mulher que está em situação perfeita de saúde. Essa senhora, essa mulher, ela pode tratar, ela pode fazer os exames até menos frequente do que uma vez por ano. Dependendo da recomendação que você utiliza, né? No Brasil, por exemplo, a gente recomenda a partir dos 50 aos 69 anos uma mamografia uma vez por ano. Tem países que faz a cada 3 anos. Ou depois de 2 mamografias normais, ele começa a espaçar. Ele já sabe que aquela paciente tem um menor risco. E tem países, por exemplo, que recomenda fazer a partir dos 40 anos. E não a partir dos 50, como no Brasil. E isso é importante. Se a paciente tem história de câncer na família, a mãe teve câncer de mama, uma avó, uma tia, talvez isso influencie também na prevenção dela. Ela talvez deva fazer os exames de mama, de prevenção, mais cedo, a partir dos 40 anos. Isso tudo, eu acho que vale a pena conversar com o ginecologista, e caso a caso. Mas a recomendação do Ministério da Saúde no Brasil é de 50 a 69, uma vez por ano. E é suficiente. Isso você consegue diagnosticar muitos casos em fase bem inicial. É importante que a mamografia tenha uma boa qualidade. Não adianta de nada a paciente... Isso aconteceu alguns anos atrás, sabe? Fazer mamografia e perde os exames. A mamografia está ruim, o radiologista não consegue dar um laudo, aí a paciente não vai buscar o resultado quando tem uma coisa suspeita. Às vezes ela consegue ir lá buscar o resultado, mas não tem para onde encaminhar. Isso era a realidade do Brasil. Aqui em Curitiba existe uma cadeia, uma rede, né, de assistência à saúde que é muito melhor do que em muitas outras cidades do Brasil. Então a mulher que consegue fazer mamografia pelo SUS, ela consegue direcionar o tratamento. De certa forma, existem fatores de risco que aumentam a chance da mulher ter
câncer de mama, mas ele não é causado apenas por uma única coisa. É um conjunto de fatores. Olha, por exemplo, um dos exemplos mais famosos é a influência hereditária. Algumas pacientes, mais ou menos uma em cada 20 casos de câncer de mama, tem uma influência hereditária. Por exemplo, o caso da Angelina Jolie. Aquele gene que tem o BRCA, que a gente fala, é uma mutação que passa de mãe para filha, de pai para filha, e ele predispõe a mulher a ter câncer de mama e câncer de ovário, né? Mas ele é mais raro. Veja que 19 outras mulheres não vão ter ele, e vai ter câncer de mama por outros motivos. Uma em 20 tem o BRCA e os outros 19 não. A maioria dos casos são câncer de mama esporádicos, que é aqueles que acontecem pela primeira vez na família ou tem influências outras. E o que pode induzir o câncer de mama naquela mulher que já tem uma predisposição, né? A mulher que fuma, obesa, sedentária, que não tem atividade física regular. São os 3 fatores que a gente consegue mudar e que reduziria o câncer de mama significativamente, né? Há um estudo americano que diz que se todas as mulheres dos Estados Unidos fossem magrinhas, não estivessem acima do peso, teria 7% a menos de câncer de mama nos Estados Unidos. Significa que 7% dos casos de câncer de mama estão relacionados à obesidade. Questão hormonal, mulheres que fazem reposição hormonal por tempo prolongado, mulheres que adiam a gravidez ou que não têm filhos, elas ficam se expondo a maior frequentemente a quantidade de hormônios e que não amamentam também, né? Na medida que a mulher ela tem a gestação, que ela amamenta, ou que ela menstrua menos, ela tem menos exposição hormonal das mamas, sabe? Por isso, as índias, por exemplo, na Amazônia, tem pouquíssimo câncer de mama, porque elas pouco menstruam ao longo da vida, né? Elas, logo na puberdade, já casam na tribo e já começam a ter filhos, e vão menstruar muito pouco ao longo da vida, né? Porque entre um filho e outro ela está amamentando, a amamentação diminui essa exposição hormonal, e assim a exposição hormonal é um dos fatores de risco também para câncer de mama. Então, a vida sedentária, essa vida estressante, a exposição hormonal e a má alimentação e o sedentarismo são os conjuntos de coisas que têm feito o câncer de mama aumentar ultimamente. O câncer de mama não só é tratável, mas ele é curável, né? A maioria, a gente pode falar as estatísticas aqui do nosso hospital. Em torno de 10% só dos casos de câncer de mama que se apresentam com doença avançada metastática. Os outros 90% são doenças com intenção curativa, né? Que a gente vai curar. Mas olha, o ideal é curar com qualidade de vida, é curar sem mutilar, sem agredir a mulher. E como que a gente faz isso? Através da prevenção, através do diagnóstico precoce. A mulher precisa se tocar, a mulher precisa se examinar sempre, mas muito mais importante é diagnosticar antes dela se perceber a alteração na mama. Diagnosticar o câncer antes dele ser percebido, com menos de 1 centímetro. Se a gente consegue isso, a mulher faz uma cirurgia pequena, rápida recuperação, não fica mutilada, a gente não vai precisar fazer quimioterapia ou deixar ela careca, nada disso, nada de sofrimento. Ela vai tomar um comprimido, provavelmente, e vai seguir sua vida adiante normal, curada.